Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Te Conta. Hoje eu resolvi trazer para vocês a lista de livros LGBTs que todo LGBT deveria ler. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta também aí para novos vídeos, tá bom? E dá um oi aqui pro Nico, meu gatinho lindo, fofo. Fala oi, Nico. Ele tá com poucas ideias hoje. Vamos começar então? O primeiro livro que eu resolvi trazer é esse livro aqui, que se chama Naomi, Eli e a Lista de Não Beijos. Esse livro, ele foi o primeiro livro LGBT que eu comprei na minha vida. Esse livro, acho que ele é um livro de 2007, é um livro bastante antigo, mas eu só fui conhecer ele por causa da série, do filme, aliás, Naomi, Eli e a Lista de Não Beijos, que é um filme da Netflix, que acho que surgiu em 2015, 2016, por aí. E aí, através do filme, eu fui conhecer o livro. O livro, basicamente, ele é um livro de amizade, mas que também conta um pouco de romance adolescente. Então tem a Naomi, tem o Eli, eles dois são amigos desde criança, e aí eles criam uma lista ali de pessoas que nenhum dos dois deve beijar para que eles continuem a amizade. Então, ele gosta de boys, né, ele é gay, ela gosta de homens porque ela é hétero, e aí eles criam uma lista que nenhum dos dois pode beijar, mas aí o Eli, como toda gay, acaba beijando o namorado dela, e o livro se desenvolve a partir disso, mas na ótica mais da Naomi, principalmente pelo fato de ela começar a se apaixonar pelo próprio amigo gay, né? É uma coisa bem... Geralmente a gay que se apaixona pelo hétero, nesse caso é o contrário. A hétero que se apaixona pelo gay. E é um livro, assim, bem adolescente, uma leitura bem leve, bem tranquila. Tem ali um pouco de drama adolescente, mas é muito legal. Então, esse livro aqui eu recomendo bastante. E acho que ele ganhou adaptação cinematográfica em 2015. É um livro muito bacana e que acho que todo LGBT deveria ler, porque ele mistura um pouco do universo hétero e gay de uma forma que a gente não espera. Então, é muito bacana. O segundo livro, ele é um dos meus favoritos. Ele não é exatamente uma temática LGBT, mas ele é escrito por dois LGBTs, que se chama O Coach do Foda-se. Esse livro, gente, é um livro incrível. Ele é um livro escrito pelo Diva Depressão e do IFI, e ele é basicamente uma sátira sobre os coaches. De que ano que é esse livro? Eu não sei exatamente o ano do livro, mas eu sei que ele é bem antigo, deve ser de 2019, acho que é 2019 esse livro, foi um pouquinho antes da pandemia. E ele é uma sátira sobre os coaches, uma época que estava bastante viralizada a ideia de coach de vida, coach de não sei o quê. E o Edu e o Fih escreveram o Coach do Foda-se, e ele conta em alguns capítulos uma sátira bastante ácida, que é comum para os dois, sobre os coaches. Então, ele tem alguns capítulos aqui muito divertidos, quer ver? Como qual é o seu nome coach, então ele ensina você a descobrir qual é o seu nome coach. Escala mendigo, seja o Bitcoin, que é em termos assim que coaches geralmente falam, né, que não tem nenhum sentido, mas pra eles é super cante, é super fazer um grande mousse. Tem um aqui também, não existe gente feia, existe gente com pouco recurso. Tem um aqui que não tá aqui exatamente na lista, mas ele é Fique Rico Guardando Seu VR. Esse é muito legal. Cadê? Não tem por aqui? Acho que é exatamente isso. Coach é a sua mãe. Como faz para virar coach? Faça uma imersão de terra plana. É muito bacana esse livro. Como eu disse, ele não é exatamente um livro de história LGBT, mas ele é muito legal porque ele traz a versão de duas pessoas LGBTs, um casal de gays, o Edu e o Fih. Esse livro é muito engraçado, ele é muito divertido e eu super recomendo que você compre esse livro. O terceiro livro que eu vou indicar hoje é A Matemática do Amor. Esse livro, ó, ele é bem grandinho, tem bastante texto, mas esse livro ele é uma leitura muito fofa, muito divertida, de uma amizade de dois rapazes de 16 anos que vão se despedir porque um vai morar longe e eles acabam descobrindo que eles têm sentimentos maiores um pelo outro, além da amizade. É uma leitura muito fofa, muito divertida e é a Matemática do Amor, o livro, né? Ele é um romance brasileiro, então é totalmente nacional. E ele é muito legal, eu recomendo de verdade pra todo mundo. Inclusive, eu ainda não terminei de ler esse livro, eu tô no capítulo 23. Mas eu gosto de ler às vezes e dar uma paradinha pra meio que... Eu não gosto de me despedir fácil dos livros. Então eu leio um pouco, aí eu paro um pouco, mas ele é muito legal, ele é muito divertido, tem uma leitura leve também. Todos os livros que eu tô recomendando aqui tem uma leitura leve, então não é aquela leitura pesada, com textos muito elaborados, é bem simples, é bem divertido. Acho que todos têm uma temática um pouco adolescente, acho que é a minha vibe de livros, assim, romance adolescente. Ele é muito legal, eu super recomendo também. Esse livro aqui eu ganhei
mas ele tá disponível no site para comprar. E ele é muito incrível também, porque ele conta assim um pouco da infância dos dois. Então, ela vai além do romance. Ela conta ali conta um pouco da infância dos dois, de brincadeiras, do que eles fazem juntos, com uma riqueza de detalhes muito legal que te leva um pouco de volta à sua infância, então ele é bacana por vários aspectos. O quarto livro que eu vou recomendar para vocês se chama Inferno Astral, de Vitor de Castro. Esse livro aqui, ele já é para quem gosta um pouco de astrologia, embora ele seja um livro também de um romance LGBT, acho que é Lucas e eu esqueci o nome do... É Vitor, é isso? Não lembro o nome do marido dele. Mas é um casal LGBT também. Só que a temática do livro ela é muito bacana, porque ela envolve astrologia e traz o escritor Vitor de Castro, que é um youtuber famoso pelo canal Deboche Astral. E então traz toda uma temática LGBT da forma do Vitor de Castro de se comunicar. Então é sarcástico, é divertido, é engraçado. E o livro basicamente conta a história do Lucas, que ele não acredita em astrologia e ele acaba recebendo num programa uma maldição de uma astróloga em que ele vai acordar cada dia com as características de cada um dos signos. Então, um dia ele acorda ariano, no outro dia ele acorda escorpiano, aí ele acorda geminiano, ele acorda pisciano. E o livro é muito bacana porque traz essa vivência de uma forma bem engraçada. Então, o personagem ele muda de personalidade dia após dia. E então traz o romance dele, mas ele é mais focado exatamente nessa parte do personagem principal, que é referente à astrologia e às características de cada signo. Então, para quem gosta de signo e de romance também, essa é uma boa pedida, porque ele é divertido, ele é engraçado e ele vai trazer também uma leitura bastante leve, que dá pra ler em 2 dias, de tão bom assim que o livro é. E fora que você, se você é fã do Vitor de Castro, você vai ler e vai conseguir ouvir a voz do autor, porque ele é muito característico. Então, super recomendo, vale a pena comprar. O último livro que eu vou recomendar pra vocês já é um pouco mais picante, tá? É Rivalidade Ardente. Esse aqui eu ainda nem li, vocês podem ver que tá no plástico. Mas esse livro, ele me chamou muita atenção por causa da série. Quem já assistiu Rivalidade Ardente na HBO Max sabe que a história é bastante picante. Ela traz basicamente, então, a história de 2 jogadores de rugby rival, o Shane Holland e o Ilian Rozanov, um canadense e um russo. E eles começam a ter uma relação em segredo ali, bastante sexual, mas como se fosse um namoro que dura anos. Então a história basicamente traz ali um pouco de o mundo LGBT dentro dos esportes, nesse caso aqui do hockey, e traz também características de romance um pouco mais picante. Então, pra quem gosta ali de livros como 50 Tons de Cinza, o livro passa perto disso, entendeu? Ele traz ali com riqueza de detalhes as relações sexuais dos dois personagens, mas também tem romance, tem rivalidade, tem um pouco da história do rugby não, do hockey. E traz, então, esse romance adolescente, não seria adolescente porque eles já são adultos. Mas ali um romance mais jovem, numa pegada bem mais picante, bem mais detalhada. Então, se você gosta de uma leitura um pouco mais profunda do que livros um pouco mais adolescentes, mas ainda assim LGBTs, Rivalidade Ardente é a boa pedida. E eu também recomendo que você assista a série no HBO Max, Rivalidade Ardente. Tem cenas maravilhosas dos 2 personagens se pegando. E ele é fofo ao mesmo tempo, é picante, é divertido e traz um pouco do ambiente do esporte, se você gosta. Então é uma ótima pedida esse livro aqui, tá bom? E esses foram os livros de hoje. Se você quer que eu faça mais vídeos sobre livros, deixa aí nos comentários, mas eu falo sobre tudo aqui. Então, tem um vídeo, o último vídeo lançado falando sobre o Camisa 24 da Dia TV com Camila Frender e Diva Depressão. Então, assiste também esse vídeo aí. Não se esquece de deixar um comentário, deixar sua curtida e se inscrever no canal, tá bom? E dê dicas aí de novos vídeos, de ideias, de coisas que você quer ver eu falando. Se você não quer ver eu falando, aí você não precisa seguir, que aí não tem muito o que fazer, tá bom? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Um grande beijo. Tchau!